O tema desse vídeo explicativo será geração e condução do impulso nervoso. A transmissão do impulso nervoso em uma fibra nervosa se propaga sempre no mesmo sentido, dendrito, corpo celular e axônio. Para melhor propagação do impulso nervoso, a membrana precisa estar polarizada em repouso. A membrana de neurônio em repouso polarizada apresenta-se com uma diferença de carga elétrica positiva do lado externo e carga elétrica negativa do lado interno. Essas cargas elétricas são mantidas pela bomba de sódio e potássio, que é o principal exemplo de transporte ativo. Então, como funciona o transporte ativo? O transporte ativo é aquele que ocorre contra o gradiente de concentração, com gasto de energia, com gasto de ATP. O sódio, ele é mantido no meio extracelular para o equilíbrio osmótico e o potássio é mantido no meio intracelular para a síntese proteica. Os íons de sódio e de potássio passarão pela membrana da fibra nervosa através das proteínas canal de sódio e da proteína canal de potássio, através do transporte passivo, ou seja, sem gasto de energia. A proteína ATPase, que está indo de encontro com o gradiente de concentração, realiza o mecanismo de manter a polarização, ou seja, o repouso da membrana é necessário para a propagação do impulso nervoso. A referência desses gradientes de concentração são de 2 íons de potássio para 3 íons de sódio. Há mais potássio no meio intracelular e sódio no meio extracelular. Então, naturalmente, os íons de potássio e de sódio tenderão a sair do ambiente onde está mais concentrado para o menos concentrado. Porém, existe a necessidade de haver mais íons de sódio no meio extracelular para o equilíbrio osmótico e mais íons de potássio no meio intracelular para a síntese proteica. Assim sendo, a bomba de sódio e potássio, através do transporte ativo, realizará o mecanismo para manter a célula polarizada para a propagação do impulso nervoso. As etapas de geração e transmissão do impulso nervoso se dá nessa imagem de 3 formas. Na região A, o impulso nervoso ele já passou. Na B, que está em destaque, o impulso nervoso está passando. Na etapa C, é onde ele irá passar. Então, ao colocar o impulso nervoso na região B, ele vai estar tendo o potencial de ação. De que forma o potencial de ação ocorre? O impulso nervoso inicia quando o estímulo chega à membrana plasmática do neurônio, causando um aumento súbito da permeabilidade da membrana aos íons de sódio. Assim, abrem-se canais de sódio. Os íons de sódio movem-se para o interior da fibra nervosa, produzindo positividade no interior da membrana, gerando potencial de ação, a despolarização. A eletricidade positiva que entra na fibra nervosa desloca-se ao longo da mesma. Vale ressaltar que os canais de potássio e da bomba de sódio estão desativados nesse momento. Quando a membrana está polarizada em repouso, como dito anteriormente no transporte ativo, o repouso é a terceira e última fase desse processo. Todos os canais estão abertos. É o retorno às condições normais encontradas na membrana celular, ela em repouso, antes da mesma ser excitada e despolarizada. Nessa fase, a permeabilidade aos íons de potássio retorna ao normal e a célula rapidamente retorna às suas condições normais pela bomba de sódio e potássio. Então, por fim, a etapa membrana repolarizada. Pois um neurônio que recém tenha disparado um potencial de ação não pode ser imediatamente reestimulado para disparar um segundo potencial de ação. Por isso que, no neurônio destacado acima na região A, eu me referi como a parte onde o impulso nervoso já tinha passado.
Nesse período, a membrana se torna impermeável ao sódio, embora permaneça permeável ao potássio. Grandes quantidades de íons de potássio voltam a se difundir para o meio externo da célula, fazendo com que o interior da fibra nervosa volte a ser negativo. Então, voltando à imagem da fibra nervosa e da condução do impulso nervoso. Na região A, é onde ela estava repolarizada, o impulso já passou. Na região B, é onde está passando o impulso nervoso. E na C, é a parte que a membrana está polarizada em repouso, que está tendo o funcionamento da bomba de sódio e potássio.